boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer pela presença e dar as boas-vindas aos nossos convidados em nome do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África. A ideia do nosso encontro hoje é conversar um pouco sobre a experiência de pesquisa que os professores Eduardo de Assis Duarte e Maria Nazaré Fonseca têm sobre a literatura afro-brasileira e também sobre o trabalho que eles realizaram organizando essa antologia que agora é apresentada aqui para a gente na USP, a antologia da literatura brasileira afrodescendente. Bom, eu preparei uma pequena apresentação dos dois professores e eu vou ler e na sequência eu vou passar a palavra a eles para a gente não se demorar mais para o início. Então, o professor Eduardo de Assis Duarte é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, tendo cumprido programas de pós-doutorado na Unicamp e na UF. Atualmente, é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMG, participa do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, NEA, coordena o grupo de pesquisa Afrodescendências na Literatura Brasileira do CNPq e também o Portal da Literatura Afro-Brasileira, Literafro, que disponibiliza informações biobibliográficas, críticas e excertos de mais de 100 autores. Com inúmeros livros publicados, dos quais destaco Jorge Amado, Romance em Tempo de Utopia, Literatura, Política e Identidades, e Machado de Assis Afrodescendente, escritos de Caramujo, o professor Eduardo trabalha em especial com os seguintes temas: literatura e alteridade, literatura afro-brasileira, romance, história e sociedade, Machado de Assis e Jorge Amado. A professora Maria Nazaré Soares Fonseca é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris. Professora aposentada da UFMG, atua desde 1995 como professora na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sendo responsável pela área das literaturas africanas de língua portuguesa no programa de pós-graduação em letras. Publicou uma série de livros, dos quais destaco Brasil Afro-Brasileiro, Poéticas Afro-Brasileiras, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, Percursos da Memória e Outros Trânsitos, e Mia Couto, Espaços Ficcionais. Seu atual projeto de pesquisa tem como título Migrações e Deslocamentos, a constituição de estéticas diaspóricas nas literaturas de língua portuguesa. Eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de vocês por aceitar o nosso convite de maneira tão pronta e desejar uma boa conversa para todos nós. Obrigada. Boa tarde a todos, todas. Em primeiro lugar, gostaria de estar agradecendo ao Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África por esse convite e por essa oportunidade da gente estar falando aqui um pouco com vocês do nosso trabalho. Queria agradecer também a presença de inúmeros colegas, professores, pesquisadores, escritores, né? O Quilombo hoje está aqui presente. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. E, enfim, sem mais, até para podermos ter mais espaço daqui a pouquinho para as nossas perguntas e para as conversas, eu vou rapidamente, então, fazer uma breve introdução aos motivos que nos levaram a esse trabalho. Nós sempre trabalhamos com literatura brasileira. Eu, no caso, sempre trabalhei com a literatura brasileira. No meu mestrado, eu pesquisei a representação do outro no romance brasileiro, em 3 romances brasileiros: Iracema, de Alencar, O Curtiço, de Aloysio Azevedo, e Gabriela Cravo Canela, de Jorge Amado. E o outro era, portanto, o índio, a mulher, né? A mulher indígena, ou a mulher afrodescendente, no caso da Gabriela e da Rita Baiana. A questão, portanto, aí do outro visto a partir de uma perspectiva, inclusive antropológica também. E no meu doutorado eu trabalhei a representação do outro do ponto de vista do social, das classes sociais, que foi o trabalho que eu fiz com o romance do Jorge Amado. A partir de então, estava falando agora com o Cabenguele ali, quer dizer, já são
Já vou fazer 21 anos que eu defendi minha tese de doutorado aqui na USP. De lá para cá, quer dizer, a gente continuou refletindo e pensando a literatura brasileira. Pensando a literatura brasileira diante da herança que veio do século XX. Qual é a grande herança que o século XX deixa? Qual é a grande marca que o século XX deixa para a literatura brasileira? O projeto modernista. Muito bem. Em que medida esse projeto está de pé? Em que medida esse projeto persiste? Em que medida nós temos ainda vigentes, após 1970, após 1980, o projeto de 1922? Foi exatamente por ir percebendo, né, que o mundo pós-Guimarães Rosa, pós-Clarice Lispector, pós-João Cabral de Melo Neto, estava procurando uma outra cara. Que a literatura brasileira de 1980 para cá, de 1975, 77 para cá, finda, não é, a experiência vanguardista dos anos 50. Esgotado o projeto tropicalista dos anos 60. Que rumo tomava a literatura brasileira depois do tropicalismo, depois de Clarice, depois de João Cabral, depois de Guimarães Rosa? Em que medida o projeto modernista ainda estava vigorando? E você começa a perceber, portanto, sobretudo no campo do romance, não é? Que o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, por exemplo, é uma espécie não de coroamento ou de ponto culminante, mas uma espécie de ponto final. 1986. Viva o Povo Brasileiro. A impressão que me dá é que ali tem uma espécie de atestado de óbito do romance, inspirado na poética de 22. Que poética era essa? Com dois grandes eixos básicos: a negação do passado, por um lado, né? A busca do novo a todo instante, e por outro, uma ideologia mestiça de Brasil, né? Que o romance modernista, com tanta ênfase, vai estar colocando. A gente acha que o Viva o Povo Brasileiro é uma espécie de ponto final dessa trajetória. E o que vem em seguida? Porque você chega nos anos 90, para mim, um dos romances fundamentais é o Cidade de Deus. E ali você vai ver que o projeto modernista já está bem distante. Não é? E você vê outros segmentos da ficção brasileira contemporânea, o segmento, por exemplo, do Rubem Fonseca, com todos os seus epígonos e seguidores. Não está ali o projeto de 22, nem muito menos o projeto de 30. Quer dizer, então há uma sensação de superação, de esgotamento do projeto modernista, da ideia de movimento, da ideia de uma geração, da ideia de um projeto único. E o que fica no lugar disso? O que vem no lugar disso? É você ter, para mim, um dos grandes romances da década de 90 é Cidade de Deus, de Paulo Lins. Um dos grandes romances da década de 2000, para mim, é Um Defeito de Cor, de Ana Gonçalves, inclusive prêmio Casa de las Américas, não é? De melhor romance de 2006, de Casa de las Américas. Então você começa a ver que isso tem um outro perfil, e a gente começa a ver que esse projeto modernista, ele vai sendo superado por uma diversidade de projetos outros, e entre eles está o projeto de uma literatura negra. Não é? Projeto que remonta a 78, com a fundação do Quilombo hoje, mas que remonta a Oswaldo de Camargo nos anos 60, que remonta a Abdias Nascimento nos anos 40, 50, que remonta a Solano Trindade nos anos 40, 50, 60, que remonta a Lino Guedes nos anos 30, que remonta a Luiz Rezende nos anos 30 no interior da Bahia, e que ele se espalha por outros campos desse país, que não está reduzido a Rio e São Paulo. Não é? E a gente então começa a juntar um grupo. Isso é preciso verificar essa produção, porque essa produção afrodescendente, ela não é uma produção só de agora. Ela está muito forte agora, mas ela tem seus antecedentes. E começamos a nos reunir com a ajuda da Nazaré, com a ajuda de vários outros colegas, começamos a nos reunir, e no ano de 2000, na Abralic de Salvador, a gente começou a conversar. Nazaré passou tão depressa, e lá se foram 10 anos. Mas enfim,
E a gente começou a chamar as pessoas e começamos a mapear esse país, convocando colegas, pedindo a contribuição de colegas de outras universidades, tentando cobrir todas as regiões do país para poder estudar a contribuição dos escritores afrodescendentes para a nossa literatura. E tivemos uma surpresa impressionante, porque a adesão primeiro foi imediata. Aqui estão artigos de 65 professores, quer dizer, representando 21 universidades brasileiras e 6 universidades estrangeiras. Portanto, é um trabalho de grupo, realmente, que foi muito difícil fazer, no sentido depois de você dar uma uniformidade para isso, de você dar uma linha para essa diversidade de autores escrevendo. E esses 65 colegas se põem a vasculhar toda a produção publicada em suas regiões. E chegamos de imediato, já em 2001, a uma lista de 255 nomes. Impressionante. Nós não tínhamos noção de que iríamos encontrar 255 escritores negros nesse país com obra publicada. Boa parte deles tinham publicações coletivas, publicações em antologias, publicações em obras coletivas, publicações inclusive pautadas por um espírito comunitarista, né? Distinto, por exemplo, do espírito nacionalista de 22, mas num espírito fortemente vinculado a uma ideia de comunidade, né? E de coletivo, né? Seguindo ainda na trilha dos coletivos de escritores negros dos anos 70, porque você tem o GENS, o Grupo de Escritores Negros de Salvador, na Bahia. Você tem o Grupo Palmares, em Porto Alegre, dirigido por Oliveira Silveira. É do Grupo Palmares um grupo de poetas que surge a ideia do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Foi um poeta que fez essa proposta e hoje ela é lei e feriado em muitos lugares, né? Então você tem o Grupo GENS na Bahia, você tem o Grupo Palmares em Porto Alegre, você tem o Grupo Negrícia no Rio de Janeiro, com LC Mog, com Conceição Evaristo, com tanta gente mais. Até a Elisa Lucinda aparecia por lá. Hoje não mais, porque ela não tem mais agenda para isso, não é? Mas enfim, e aqui em São Paulo, Quilomboche, a partir de 80. Não é? Mas há toda uma fermentação que remonta às décadas anteriores, e nós mergulhamos nessas outras décadas anteriores e chegamos, para espanto do todo o grupo, a 255 nomes. E tivemos, obviamente, para chegar nestes 100 que aqui estão, não é? Estudados aqui, nós tivemos, obviamente, que estabelecer uma série de critérios. Não é? Um primeiro critério foi o da publicação individual. Nós achávamos que nós tínhamos que, num primeiro momento, pelo menos, selecionar aqueles escritores com obra individual publicada, não só com obras coletivas. E aí muitos já ficaram de fora, inclusive contemporâneos. Muitos ficaram de fora, porque nós conhecemos pessoas que refutam o conceito burguês de obra individual. Aí toda uma questão ideológica que está aí por trás de tudo isso, não é? Muita gente boa ficou de fora. Tanto que uma colega nossa insistia de mandar os e-mails lá direto da Alemanha, dizendo: isso não é uma antologia, isso é uma enciclopédia. Não, não é uma enciclopédia. Em respeito, inclusive, aos que ficaram de fora. É uma antologia, é fruto de uma seleção. Nós selecionamos 100 escritores num conjunto de 255. Primeiro, a questão, portanto, da obra individual, né? Depois tivemos que fazer um outro corte que nos doeu muito. Tivemos que deixar de fora todos os ensaístas, né? Fizemos um recorte para ficção e poesia. Então, gente do porte de Alberto Guerreiro Ramos, né? Gente enfim, tantos e tantos e tantos ensaístas, e tantas ensaístas mulheres também ficaram de fora por esse critério. Esperamos um dia, quem sabe, a gente consiga fazer um volume só dos ensaístas, porque aí vão ter inúmeros nomes, né, a acrescentar nesse trabalho. E eu falo muito, eu vou encurtar minha fala, porque eu quero ouvir
a companheira Nazaré e quero ouvir vocês também. Mas, enfim, depois de tudo isto, nós chegamos à seguinte estrutura da coleção. Um primeiro volume. Resolvemos, depois de muita discussão pela internet e tal, nas nossas listas, resolvemos adotar o critério cronológico. Porque se amanhã a gente vai estar debaixo da terra, quem quiser continuar o trabalho é só continuar de onde nós terminamos e seguir à frente a coleção. Então a coleção não é por ordem alfabética. A coleção é por ordem de nascimento. É por ordem cronológica. Então o primeiro volume abarca escritores nascidos até 1930. Aí as pessoas perguntam, mas que critério é esse? Por que 1930? Eu acho que o século XX para a cultura negra erudita começa em 1930. Por quê? Porque você tem 30, você tem a criação da Frente Negra Brasileira, que depois se transforma em partido político. Você tem uma pujança muito forte, talvez a década mais pujante da imprensa negra, também é essa década de 30. Há uma consciência negra cada vez maior. Quer dizer, um Solano Trindade publicando um livro só para desmentir, não é? O queridíssimo autor da Negra Fulô, desculpe o meu nome dele, Jorge Lima, né? O Jorge Lima publica um livro de nome Poemas Negros, né? Visto do branco, né? na linhagem negrista que o modernismo difunde entre nós. O Solano Trindade não engole aquilo. Isso, publica ele o seu nome de Poemas Negros, né? Que está a quilômetros de distância do Jorge Lima, né? Sobretudo no trato da mulher negra, né? Então, inclusive, estaria uma boa dissertação pegar o Jorge Lima, Poemas Negros do Jorge Lima, e os Poemas Negros de Solano Trindade. Por exemplo, a representação da mulher em um e outro, por exemplo. Só isso aí daria, no mínimo, um bom artigo, né? E aí você vê, portanto, que 30 é um marco, né? Então nós dividimos assim, o primeiro volume, que a gente chama de Precursores, né? Vai abarcar escritores com publicações desde o século XVIII, desde o Domingos Caldas Barbosa no século XVIII, abarcando aí todo o século XIX e as primeiras 3 décadas do século XX. Escritores nascidos até 1930. A gente chamou de precursores, porque não está explícito ali um projeto de construção de uma literatura negra ou afro-brasileira. O segundo volume abarca escritores nascidos nas décadas de 1940, 30, a partir de 30 e 40. Né? E aí já é um grande número de escritores. Nós estamos chamando de consolidação. Né? Então, esse é o segundo volume. E temos ainda um terceiro volume abarcando a contemporaneidade com escritores nascidos a partir de 1950. Esses são os 3 volumes de como eles estão organizados. E cada um desses escritores, o que ele tem sobre eles? Cada um desses escritores tem uma pequena... Ele tem um crítico que assina um artigo sobre esse escritor, e cada um deles tem, portanto, nesse artigo, uma notícia biográfica, uma apresentação descritiva da obra, a relação de obra publicada, depois uma relação de fontes de consulta e, por fim, textos do próprio escritor. Então, a Folha de São Paulo fez uma brincadeirazinha meio chata com a gente, porque a Folha botou entre aspas antologia crítica, como que é puxar a nossa orelha, porque nós adotamos esse subtítulo. Ora, claro, é óbvio que toda antologia é crítica. A Folha vai lá e bota as aspas. Engraçado isso, não? Mas aí, por que nós fizemos questão de destacar essa expressão? Primeiro, porque não é uma antologia pura e simplesmente de reunindo os textos dos escritores. Essa reunião de textos é precedida de um ensaio crítico. Portanto, é uma antologia crítica nesse sentido. Cada um destes 100, ele tem um estudo crítico sobre ele. Ora, assinado por um profissional da área. E por fim, o volume 4, que é um volume todo de polêmica. É um volume
que foi organizado com a ajuda, com a divisão de tarefas com a Nazaré. E eu vou pedir a ela que fale mais desse volume 4, que a gente intitulou Teoria, História, Polêmica. História, Teoria e Polêmica. Porque aí se discute os conceitos de literatura negra, de literatura afro-brasileira, ou de literatura afrodescendente, enfim, as dificuldades, as nuances nesses conceitos, a resistência, por exemplo, ao conceito de afrodescendência, que é patente em determinados setores da intelectualidade negra, não é? A questão a questão conceitual, ela está toda ela discutida no volume 4, que é o volume que tem, no primeiro momento, depoimentos de escritores. Então nós trouxemos, para grande alegria nossa, o depoimento do Abdias Nascimento, né? Que a gente colheu ainda no auge da lucidez do Abdias, passamos uma tarde inteira gravando com ele, depois transcrevemos o texto e ele fez questão de acrescentar uma série de outras informações, né? E temos um depoimento maravilhoso de Oswaldo de Camargo, que está aqui presente. Temos depoimento do Cuti, temos depoimento de Esmeralda Ribeiro, contando toda a história do Quilomboje, todo esse trabalho que está por trás do Quilomboje, esses 34 anos de cadernos negros, tudo isso. Temos vários depoimentos e, além disso, alguns artigos críticos, inclusive artigos históricos para nós, que estavam meio esquecidos por aí, como, por exemplo, o artigo do professor Ottaviani, Literatura e Consciência, que é um texto importantíssimo de 88, publicado numa revista aqui de 88, aqui de São Paulo, salvo engano, da Biblioteca Mário de Andrade, não é isso? E também do Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Fora essas duas publicações, esse artigo estava esquecido desde 88, e a família do professor Iane nos permitiu republicar esse texto está aqui. É um texto extremamente corajoso, porque o professor Ottaviani vai dizer aqui na USP, em 88, que Machado de Assis era o fundador da literatura negra. Coisa que nossos colegas do lado de lá nunca se arriscaram a dizer. Não é? E o professor Iane, com toda a coragem, de levantar uma lebre importante sobre Machado de Assis em 1988. Lá se vão 34 anos quase. Enfim, esses textos estão no volume 4 e o objetivo deles é de fato discutir essa questão que, em termos conceituais, ela está em aberto. Então, acho que a antologia, portanto, ela cumpre o papel de trazer essa informação, e trazer uma informação a mais, não é? Sobre essa vertente afro da literatura brasileira, porque a gente acha que existe, é uma vertente que está aí, não é? É uma coisa que está aí, que agora começa a surgir com mais força, aparecer com mais força, mas é uma vertente que está aí, desde que a literatura brasileira existe como tal. Ela está aí, desde que o romance brasileiro se apresentou como tal, a partir de um escritor afrodescendente, Teixeira de Souza, em 1843, o romance de estreia do romantismo ficcional no Brasil. Já o problema do escravo está lá colocado. Não é? E logo na década seguinte você tem o Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, de 59, muito antes da Iracema do Alencar. Não é? Em 59, a Firmina já estava colocando o porão do navio negreiro na ficção brasileira. Em 1859, a Maria Firmina dos Reis estava, né, assumindo o ponto de vista afro no romance brasileiro de 1859. E colocando o seguinte: o negro como reserva moral, o negro como referência moral da história. Se existe algum branco bom naquela história, naquele romance, o narrador vem e já diz na página 8: ele é bom porque ele é tão bom quanto o negro. Isso em 1859, quando a humanidade do negro era negada em toda a intelectualidade, em toda a camada pensante desse país, quase que 100%. Então, essa linhagem, ela está aí, ela existe, e hoje ela, a meu ver, diante desta pulverização de projetos, que sucede, né, ao apogeu do projeto modernista, né, você tem um projeto de literatura afro-brasileira ou negra, que está de pé, formalmente, né, há muito tempo,
e que ganha muita força a partir das décadas de 80 e 90. E para começo de conversa, portanto, era isto. Uma outra notícia que eu queria dar aqui muito rapidamente é que, para grande surpresa nossa, a antologia teve uma receptividade inesperada, para grande surpresa nossa. A edição se esgotou em 3 meses. E hoje eu passei de manhã pelas livrarias aqui, fui à Paulista, fui à Cultura, e telefonei para outros, entrei no site, não tem mais em nenhuma livraria de São Paulo para comprar. E graças ao Quilomboje, há aqui ainda um estoque remanescente que o Quilomboje, que foi responsável pelaquela beleza de lançamento que fizemos na Biblioteca Mar de Andrade, na memorável noite de 14 de dezembro último, não é? Há um número pequeno de coleções remanescentes daquela noite que ainda estão em poder do Quilomboje. O Quilomboje gentilmente trouxe, talvez sejam as últimas, as únicas aqui de São Paulo, e vocês vão estar disponibilizando aqui no final da sessão, não é isso? Então, rapidamente, em linhas gerais, o que eu queria estar apresentando para vocês era isso, então, que a Nazaré, por favor, completasse, e que a Nazaré, então, tomasse a palavra. Boa noite a todos que estão aqui, né? É muito bom a gente voltar aqui à USP, e dessa vez para falar dessa publicação que eu, infelizmente, muito mais do que o Eduardo, felizmente o Eduardo esteve sempre muito à frente dessa pesquisa. Durante muito tempo, nós outros que participamos da antologia, a gente tinha muito medo que ela não viesse a ser publicada. Porque os problemas que nós tivemos, muitos problemas, foram assim, às vezes, a gente desanimando um pouco. Né? E a gente contava com a grande coragem do Eduardo de estar sempre segurando todos os fios, desamarravam constantemente na pesquisa. Não só a dificuldade de gerenciar essa grande quantidade de autores que nós fomos descobrindo já na primeira parte da pesquisa. Eu participei da pesquisa no início dela, porque eu desenvolvia um projeto paralelo que me auxiliava muito, que eu trabalhava com as imagens de negro na cultura e literatura brasileira. Então, nessa parte, eu estava muito próxima dos objetivos da antologia. E já nesse primeiro ano, nesses primeiros anos da pesquisa, a gente teve esse impacto tão grande, que foi, como o Eduardo disse, de conseguir de imediato 250 autores que acolheram ao nosso convite. E pesquisar esses autores, ler as obras desses autores e encaminhar esses autores para serem trabalhados por uma equipe também muito grande de professores e de alunos de pós-doutorado, principalmente professores já, a maioria, que iriam ler a obra desses autores e fazer o verbete da antologia. Era um trabalho muito grande, E se nós contarmos com a ajuda de um projeto do CNPq no início, depois cada um de nós, com exceção do Eduardo, que era o coordenador do projeto, teve que ir reassumindo seus trabalhos paralelos, Já nesse tempo, eu trabalhava especificamente com literaturas africanas de língua portuguesa. Então, eu tinha que dividir o meu tempo entre a pesquisa junto com o Eduardo e as pesquisas outras que eu realizava na minha universidade, que é a PUC de Minas Gerais atualmente. Então, isso fez com que a gente tivesse muito desejo de que esse material não se perdesse, de que ele não ficasse engavetado, de que ele chegasse mesmo ao público. E Eduardo nos falou de uma outra publicação, de um outro material muito interessante, que é o Literáfilo, que é o site que nasceu também junto da pesquisa, e ele está à disposição dos pesquisadores na internet. Então tinha que alimentar a pesquisa e ao mesmo tempo alimentar o Literáfilo. Então assim, era dividir a pesquisa em vários campos para que ela não só se desenvolvesse, mas que ela não se perdesse. Então, durante muito tempo, às vezes não foi tão fácil levar a pesquisa adiante, porque ela era grande demais da conta. Então, quando surgiu a necessidade, que o Eduardo já explicou, de a gente recortar a pesquisa, não foi sem dor isso. Recortar a pesquisa foi muito doloroso.
criar critérios novos para dizer quem é que vai entrar numa possível publicação e quais que vão ficar de fora. Não só a gente teria que colocar numa gaveta uma quantidade imensa de trabalho já realizado, mas também de dar uma explicação a todos os que mandaram seus livros, né? A todos que já se achavam incluídos na pesquisa e todos que esperavam que um dia estivessem na futura antologia. Então foi um outro momento muito difícil, muito doloroso. E outro momento que vai surgir também, outros momentos, foi depois que já estava recortada a pesquisa, que nós já sabíamos quais seriam os autores que iriam aparecer na publicação. Então nós tínhamos que empenhar muito para que o trabalho da leitura crítica dos livros desses autores e dos verbetes que foram encomendados, principalmente pelo Eduardo, que eles estivessem prontos em um determinado prazo. E aí nós lidamos com outro trabalho muito grande também, que foi obter esses verbetes, né, de verdade. Então muita gente não pôde fazer, deixou de fazer, porque tinha muito trabalho, então deixou de fazer. Então foi uma outra tarefa muito grande também, concretizar para esses escritores que estão presentes aqui, verbetes que tivessem a altura daquilo que nós queríamos que tivesse. No final das contas, nós resolvemos, acho que do início não era para ficar diluído nos volumes, né? Essa questão de fazer um volume só, que nós vamos chamar que vai ser uma reflexão sobre a literatura negra, a literatura afro-brasileira, a literatura afrodescendente, a literatura negro-brasileira, como alguns autores estão chamando atualmente, e a gente queria deixar isso em aberto. Não era interesse nosso fechar coisíssima nenhuma. Então, são expressões, conceitos muito polêmicos, principalmente no Brasil. Olha que desde 1990, por aí, 94 especificamente, que eu venho trabalhava muito assim, confortavelmente com o conceito de literatura afro, não estou dizendo do Brasil. Eu trabalhei durante muito tempo com literatura antilhana, negro-antilhana, não é de língua francesa. Trabalhei algum tempo com literatura negro-africana, de língua francesa também. E esses conceitos lá, talvez por causa da força do movimento da negritude, por causa da força, da repercussão desse movimento da negritude, desses espaços, não era tão polêmico quanto no Brasil. No Brasil, logo que nós começamos a mexer com a antologia nasceu já batizada e rapidamente ela deixou de estar batizada, porque os problemas com relação à conceituação, como é que essa antologia vai se chamar, cada vez que nós discutimos isso com muitos dos autores que estão presentes aqui, a gente tinha muito problema para resolver, não é? Finalmente, nós decidimos que a antologia iria se chamar Literatura e Afrodescendência, assumimos mesmo o conceito de afrodescendência, que é muito complicado, como são complicados todos os outros, não é? E a gente vai discutindo isso, discutindo muito mais para levantar a polêmica, botar fogo nessa polêmica, do que realmente para deixar uma coisa concretizada. No último volume, então, o 4º volume, nós tivemos a satisfação de conseguir textos muito polêmicos, né? E textos que estão levantando a polêmica dentro da antologia. Quer dizer, textos que estão refletindo as divergências que existem na nossa produção acadêmica, divergências que existem na conceituação mesmo da literatura produzida por escritores afrodescendentes. Alguns querem que sejam escritores negros, outros querem que sejam escritores afro-brasileiros. Então, assim, essa questão da nomenclatura não foi muito fácil, não é muito fácil. Então, nesse 4º volume, a gente tem textos muito importantes que estão discutindo essa questão. Discutindo, deixando a coisa em aberto, não é? Porque a gente encontra na produção literária, na produção acadêmica, na produção teórica sobre literatura negra brasileiro, afro-brasileiro, afrodescendente, a gente encontra pontos de vista muito concretos. Quando a gente vai ver, esses pontos de vista estão alicerçados em algumas teorias do exterior, não é? Estão alicerçados na perspectiva da negritude, na perspectiva do movimento afro-americano, na perspectiva do movimento negro-africano, que foi defendido muitas vezes
na Europa e não na África, né? Então é ilusório pensar que muitos desses conceitos circularam na África. Então, assim, pela quantidade de pontos de vista divergentes que nós fomos encontrando ao longo da pesquisa, a gente quis deixar a questão em aberto. Então, o último volume, que tem a participação de intelectuais muito renomados, de escritores e teóricos muito importantes também, de pessoas que trabalham nas academias, né, trabalham na universidade, com literatura afro-brasileira, com literatura negro-brasileira, com literatura afrodescendente do Brasil. Então, esses artigos, e aí também no quarto volume, tivemos que fazer cortes muito radicais e às vezes extremamente dolorosos, por motivos diferentes também, né, Eduardo? Muitas pessoas, porque a antologia demorou muito a ser publicada, às vezes uma pessoa que escreveu o artigo na década de 90, quando chegou na década de 2000, já não concordava com muitas coisas que tinha dito no artigo, não é? E aí achou melhor retirar o artigo, porque já não era mais aquilo que ele pensava, o que ela pensava, ou então porque também não tinha tempo de reescrever o artigo. Quer dizer, que nós tivemos o cuidado, todos os artigos, todos os verbetes que estão na antologia, eles foram devolvidos para os autores muitas vezes, toda vez que o tempo entre a possível publicação e a não publicação, né, foi muito grande. A gente teve cuidado, até quando foi possível, de devolver para os autores o artigo que a pessoa tinha escrito, ou o verbete que ele tinha produzido, ele ou ela, para que eles atualizassem e para ver também se eles concordavam com aquilo que eles tinham dito, não é? Então, esse trabalho também foi muito intenso. E é por isso, porque nós não queríamos publicar nenhum artigo que não tivesse a autorização dos autores naquele momento em que a antologia finalmente foi publicado. Por isso é que muitos autores também tiraram seus textos do quarto volume, que é o volume que nós chamamos de um volume polêmico, porque ele tem entrevistas interessantíssimas, ele tem artigos muito polêmicos e tem artigos que, no momento que a gente começar a discutir, a gente tem um interlocutor, né, problemático para enfrentar. Então, essa é isso que nós colocamos no quarto volume, principalmente, que é como é que no Brasil essa questão da literatura negra, literatura afro-brasileira, literatura afrodescendente brasileira, literatura negro-brasileira, como é que o nome está, de certa maneira, concretizando espaços muito importantes, ou então trazendo agora para o Brasil uma discussão que já aconteceu lá fora, né? Já aconteceu lá fora em momentos muito específicos. Por isso esse quarto volume, ele é tão importante nessa coletânea. Por isso que nós decidimos, no final, deixar que essa polêmica ficasse separada dos verbetes, não é? Para que ela não contaminasse os verbetes com essas indagações que estão crescendo e aumentando a cada dia no nosso espaço acadêmico, principalmente. E é com muito prazer e com um agradecimento muito grande que eu faço também ao Quilomboja, porque se não fosse o Quilomboja ceder as coletâneas que ainda estavam por eles, a gente não teria nenhuma coleção para apresentar hoje, porque é com muita alegria que a gente chega a esse momento de saber que a edição está praticamente esgotada. A gente não esperava que fosse tão rápido, a gente não esperava que isso acontecesse já no primeiro ano de lançamento, né? Praticamente no primeiro ano, e também porque é uma publicação que ela não é fácil de carregar, ela pesa, ela não é tão barata, e isso nos dá muito prazer, principalmente porque agora eu acho que nós estamos fazendo no espaço da literatura produzida por escritores negros, afrodescendentes, afro-brasileiros, negro-brasileiros, estamos fazendo aquilo que no âmbito das artes já começou a ser feito em 1988, né, quando Emanuel Araújo leva aquela belíssima exposição chamada A Mão Afro-Brasileira. Só que eu acho que no espaço das artes a polêmica não foi tão grande quanto ela está sendo no espaço da literatura. Mas eu acho que polêmica é muito bom, porque polêmica coloca na ordem do dia a questão.
Então é muito bom saber que nós estamos, que a gente colocou a nossa pesquisa nessa área de polêmica mesmo, não é? E que o campo está se ampliando cada vez mais. Muito obrigada, e agora nós passamos para responder as questões que vocês colocaram para nós. Eu vou apenas usar a prerrogativa de ser o mais velho daqui, sem dúvida nenhuma. Não há ninguém com a minha idade aqui, duvido. E já que eu tenho tão pouco, eu quero usar pelo menos esse quinhão que a vida me deu de estar nesse momento sendo mais velho. E eu tenho dito que a antologia ela é superativa, extraordinária, é um feito que se soma a outros feitos que houve bastante antes também, né? Vamos dizer que em 1933, no Rio de Janeiro, o Mulato, o Homem de Cor, foi um grande feito que já lançou alicerces para o que nós fazemos hoje. E aqueles grupos também que frequentavam associações negras do Rio de Janeiro, que detectavam um escravo no dia da independência, houve um monte de coisas que o Paula Brito traz muita luz sobre isso. Já é o início, né? A nossa literatura já está tendo raízes ali com Paula Brito, gente, né? Primeiro editor brasileiro, que protegeu Machado de Assis, e um monte de coisas que nós fizemos um livro maravilhoso aqui na USP, né? Eu tenho o primeiro capítulo nesse livro, etc. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero, como escritor que é ignorante, porque o escritor não sabe, ele apenas imagina, é o conceito do Carlos Fuentes. Para o escritor, o nome do conhecimento é imaginação. Então, aqui sou ignorante, porque eu trabalho a cada hora muito mais a imaginação. Me convenci, de fato, que o nosso grande drama de escritores negros é apegar-se demais ao factual, à verdade. O que aconteceu é historicidade. O escritor é a imaginação. A verdade do escritor é a imaginação. Porque a imaginação que vai dar o convencimento total no plano estético. Essa é a diferença do acadêmico e talvez do escritor. O acadêmico não pode imaginar muito, o escritor deve imaginar tudo. E essa imaginação tem que ser a verdade dele. Pois bem, prefaciando o livro do nosso querido Oliveira Silveira, que foi citado aqui, eu vou ser bem breve mesmo, eu prefaciei com muito amor, muito carinho, Putz me carregou, Putz é um medroso, não gosta de prefaciar ninguém, e me deu a missão de eu prefaciar. Cadê ele? Ele não está aqui, que pena. Então eu retiro o medroso que ele não está aqui, então é meio covardia. Pois bem, eu assinado lá, eu não posso deixar agora de confirmar que a literatura é como nós concebemos, como eu concebo, porque eu não sou o todo negro, eu sou uma parte, apesar da idade. Ela começa exatamente no verso 80 do poema Botarrada, do Luiz Gama. Com o verso, se negro sou, ou sou bode, pouco importa, o que isto pode. Para mim, a nossa literatura, depois de Paula Brito, depois de O Mulato Homem, ou O Homem de Cor, todas aquelas, aí em São Paulo, depois também da fundação da imprensa negra, que teve início em 1890, com o Patriota. Não foi no começo do século XX, a origem dela é antes ainda. Né? Começa, no meu ponto de vista, a nossa literatura, como eu concebo, onde ele desponta com toda a historicidade, com toda a imaginação, com toda a realidade, começa no verso 80 do poema A Botarrada. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa o que isto pode. Então, para mim, a literatura negra, como eu concebo, como está no meu livro recém-editado agora pela Atelier, que vai ser lançado aqui dia 10, na minha palestra,
o derivativo maior, no momento ainda, é o eu entranhado na minha história de negro. Então, o meu conceito ainda é uma literatura negra entranhada na minha historicidade. É por isso mesmo que eu recuo para longe os que, mesmo os negros que escrevam, mas não tenham essa perspectiva de entranhar-se em si mesmo para trazer a sua literatura, não é a literatura negra. E isso tem que ser sempre coroado por uma verdade. Essa verdade é a imaginação. As vinhetas, o pelourinho, são histórias. Você tem de recriar isso, essa realidade, essa verdade, com a imaginação. Para mim, a literatura negra começa exatamente no verso 80, homenagem ao Luiz Gama, com o poema Bordarrada, ou senão, Quem Sou Eu? Não quero recuar outros conceitos do Fabian, etc., mas para mim começou em 1859, antes de o Machado de Assis ter publicado o seu primeiro texto de tradução, e antes de publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Já o Luiz Gama tinha dado o primeiro passo fundamental para nós escrevermos mirando-nos em nós mesmos, no eu entranhado na minha história, na minha angústia, na minha realidade, no que eu pretendo do país, no que eu quero com a literatura. Esse é o meu conceito. Muito obrigado. Muito bem, Oswaldo. Me penitencio aqui, falei de 1859, falei da Firmina, mas não falei do Luiz Gama. Não é? Então, 1859 é uma data assim, crucial. Não é? 151 anos atrás, aqui em São Paulo, Luiz Gama publica as suas trovas burlescas. Não é? E eu peço licença ao Oswaldo para, além desse verso, Oswaldo, eu penso que há um outro verso também do Gama, que é muito importante, em que ele se auto-intitula Orfeu de Carapinha, né? E elevando aí, no caso, a musa da Guiné, né? A musa de Azeviche, né? Quer dizer, então toda uma postura, todo um ponto de vista, todo um lugar afro-identificado, né? Em que Luiz Gama... Mas eu quero sublinhar o eu, que negros... Perfeito. Que negros sou outro. Perfeito. É isso que eu quero. E uma outra marca que eu acho que está fundada aí, que permanece, Oswaldo, até hoje, nesses 152 anos já, é essa presença do passado. É um passado que está presente. É a volta ao passado, quer dizer, o trabalho com uma memória, né? É uma constante em diversos autores, principalmente dos ficcionistas, né? A necessidade de estar colocando a todo instante, né, a presença dessa herança. Como quer dizer, nenhum país passa 300 e tantos anos debaixo de regime escravo impunemente. Existe um day after disso daí, existe um longo 14 de maio que está aí e que se prolonga até hoje e que tem marcas fortíssimas até hoje e tem na mão dos escritores um veículo para estar transformando isso em drama, transformando isso em lirismo, transformando isso em ficção, né? Essa presença do passado, eu creio que é fundamental e ela marca a grande produção contemporânea. Se você pega, por exemplo, são autores, engraçado, que correm meio que num veio paralelo aí da grande literatura brasileira, mas eu falava anteriormente de Cidade de Deus, do Paulo Lins, que para mim é uma obra que é uma referência dos anos 90 na literatura brasileira, com toda a polêmica que gerou. E agora vem um segundo romance de Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba, né? Em que novamente essa presença do passado é uma constante. O livro se passa em 1928, o livro conta a história da primeira escola de samba do Rio de Janeiro. Quer dizer, Paulo Lins
faz uma troca de chave, porque ele tinha uma chave da violência para ler o real e a história, e agora uma outra chave mais lírica, a questão da música, né, da invenção do samba, as mudanças que o samba sofre com a ideia de uma música que é para ser tocada para as pessoas cantarem andando na rua, desfilando, não é uma coisa para salão, não tem mais, tem que ter piano, é uma coisa do bumbo, não é uma coisa da... Então Paulo Lins vai fundo nisso aí, nesse novo romance dele. Então você pega, por exemplo, um defeito de cor, e toda a presença do passado está ali o tempo inteiro. Você sai de Ana Gonçalves e pega um outro escritor mais conhecido, ponhamos aí o Joel Rufino dos Santos. Você tem o romance do Joel Rufino dos Santos. O Joel é um historiador que faz ficção. Ora, Crônica de Indomáveis Delírios é um romance de 91, né? Em que ele não faz ninguém menos que Napoleão Bonaparte desembarcar em Recife em 1817 para comandar a revolta contra os portugueses. Imagina. E o primeiro desentendimento do general com as elites pernambucanas que o sequestram no meio do Oceano Atlântico e trazem para Recife é o seguinte: olha, se não tiver apoio do povo, a nossa república vai ser derrotada. Significa o quê? Abolição já. Isso está dito por Joel Rufino em 91, num romance absolutamente surrealista, em que o passado brasileiro da colônia é repensado, é retrabalhado. Você pega um outro livro do Joel Rufino, Os Bichos da Terra Tão Pequenos, que conta a história de um dos morros mais importantes do Rio de Janeiro, a história da favelização do Rio de Janeiro. Como é que isso se dá? Você pega um escritor como Ney Lopes, que é muito conhecido como sambista, mas o sujeito está com 4 livros de ficção nos últimos 5 anos. O Ney Lopes publicou 20 contos e uns trocados pela Record, com contos fortíssimos, em que toda essa questão da favela carioca aparece o tempo inteiro. Em seguida, em 2009, ele vai para Tia Seata, resgata a figura de Tia Seata e me faz uma ficção que se chama Mandingas da Mulata Velha, na Cidade Nova. Cria uma figura, uma mãe de santo fictícia, que tem um pouco de Tia Seata e de tantas outras baianas que vão fazer o culto afro no Rio de Janeiro. Isso em 2009. Em 2010, Ney Lopes me lança Olhobomé, onde ele cria uma república negra de ficção na ilha de Marajó, em 1800 e pouquinho. Um país negro reconhecido pelo Brasil. Isso agora, Ney Lopes, no ano passado, em 2011, Ney Lopes lança o 3º romance, né? Essa árvore dourada que supõe, de novo, a história do povo negro está toda ali. Enfim, então há uma preocupação muito forte, há uma constante muito grande, e nós fizemos descobertas incríveis. Nazaré sabe o quanto que a gente aprendeu, né, Nazaré? Descobrindo para nós, quer dizer, o quanto que a nossa ignorância é imensa. Vamos ver a literatura do Maranhão. Gente, a literatura do Maranhão, do século XIX e início do século XX, quer dizer, a literatura do Maranhão não é só Gonçalves Dias, Osandrade e aquele grupo que ficou famoso. A literatura do Maranhão teve Maria Firmina dos Reis. E a literatura do Maranhão tem um escritor negro chamado José do Nascimento Moraes, que foi o principal gramático de São Luís do Maranhão durante décadas. Um intelectual negro ativíssimo, com coluna nos jornais, polêmica nos jornais o tempo inteiro. E esse senhor me escreve um livro em 1915, só publicado em 1916, que se chama Vencidos e Degenerados, que é uma polêmica aberta com Gilberto Freire, é uma polêmica aberta com Casagrande Senzala, 18 anos antes de Casagrande Senzala ser publicado. É impressionante. A impressão que dá quando você lê o romance de Nascimento Moraes é que Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala para desmentir aquele romance. Porque o que tem de violência
na escravidão e no pós-escravidão, não é brincadeira. É um livro quase que se a gente espremer sai sangue, porque o livro fala em detalhes todas as torturas da senzala, todas. Ele se passa no dia do pós-13 de maio, aliás, o livro começa às 8 horas da manhã do dia 13 de maio de 1888, para vocês terem uma ideia. O livro, as primeiras 30, 40 páginas do livro se passam no dia 13 de maio de 88. E é de arrepiar o que foi aquilo. As pessoas que eram escravas saindo depois das 3 da tarde, o telegrama só chegou lá às 3 da tarde, a grande euforia de indivíduos que eram subhumanos, subsujeitos, transformarem-se de repente em cidadãos vencidos e degenerados. Tá certo? E eu posso tentar com a meta dele um exemplar aqui para a biblioteca de vocês. José do Nascimento Moraes, 1916, São Luís do Maranhão. Eu vou tentar com a neta dele, esse livro é esgotadíssimo. É curioso que ele foi professor de português do Ferreira Goulart. O Nascimento Moraes filho dele, foi colega de sala do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart nunca escreveu uma linha sobre esse conterrâneo dele. E é um romance impressionante. O Literáforo, modestamente, tem lá um conto do Nascimento Moraes, uma coisa tocante, de uma velha negra, ex-escrava, numa casa de senhoras, que de repente ficaram pobres com a abolição. Porque o romance, inclusive, conta isso. Quer dizer, eu era escravo até 3 horas, depois das 3 sou cidadão. Tchau, estou indo para passeata. É uma coisa desse tipo. Uma mulher que diz, olha, vira para o senhor que está deitado na rede e diz, isso é o mínimo, tá? Eu vou contar só essa, não vou contar mais nada. Se deixar eu fico aqui a noite inteira contando a cena desse romance, eu não vou fazer isso com vocês, porque eu não vou abusar de vocês. Mas só essa. O senhor está deitado na rede, a moça vira e diz, olha, seu jantar está lá no fogão, e eu estou indo para a passeata, toma conta, senão vai queimar, tchau, e vai para a rua. E por aí vai, uma série de outras situações semelhantes, e de muita violência, porque inclusive tinha aquele indivíduo pobre, cuja única poupança era aquele negro de ganho, que ia todo dia para a rua, e no fim do dia trazia aquelas moedas. De repente, esse negro de ganho virou cidadão, vai para a passeata, e os dois estão na miséria, tanto o preto quanto o branco. O livro conta exatamente esse day after, mas ele volta o tempo todo ao pré-abolição e detalha a senzala em mínimos detalhes. E a gente tem a impressão, de fato, que Casa Grande Senzala foi escrito para desmentir esse romance. É impressionante. Daria, no mínimo, um bom artigo. Acho que dá uma dissertação, viu? Acho que dá uma tese também. Mas eu vou passar aqui para Nazaré. Mas eu creio que essa questão do passado é uma marca importantíssima, né? E que difere esse projeto, por exemplo, do projeto modernista, muito focado com o futuro, com o presente, mas essa presença viva do passado, dos resquícios do passado, das marcas do passado. O personagem meu Deus, o personagem de Joel Vino chama-se Vinquinho. Já disse tudo. Ele tem uma cicatriz aqui no rosto, mas ele é negro e ele está marcado por esse vinco do passado. É o Vinquinho. É o personagem de Joel Vino. Já o personagem Ney Lopes chama-se Beisola. E esse apelido faz o passado vir com toda a sua força, marcar a trajetória do personagem. Percebe? Eu faço uma ligação do Beisola com o Prudêncio de Machado de Assis. Quando recebe a liberdade, torna-se uma pessoa. Ou seja, eu quero a liberdade não para ser igual a você, não. Eu quero a liberdade para te oprimir mesmo. Então, eu não vejo nada mais contundente. As pessoas ainda duvidam até hoje da questão de posicionamento de Machado de Assis contra a escravidão. É um absurdo o que se faz com Machado. É um absurdo. Porque não é possível que exista cena na literatura. Eu não conheço nenhuma cena
na literatura brasileira de maior contundência contra a escravidão do que o Prudêncio, ex-escravo, chicote na mão, batendo em outro negro em praça pública. Ou seja, o que é escravidão? Uma fábrica de monstros. O que é escravidão? A naturalização da violência, o chicote na mão. Né? O que é escravidão? Barbárie. Né? O que é escravidão? Fábrica de bárbaros. Né? Quer dizer, eu quero ser livre para quê? Para te oprimir. É isso que está lá no Prudêncio, do Machado de Assis. É isso que está no Beisola, do Ney Lopes. Só que o Beisola usa fuzil AR-15. E aí você tem um problema da violência hoje. Quer dizer, o 14 de maio está aí. 14 de maio está aí, gente. Olha os olhos para ele. É isso um pouco que essa literatura está colocando. O Prudêncio tinha um chicote. O Beisola do Ney Lopes tem um fuzil AR-15. Eu não vou contar mais nada, porque o conto de Ney Lopes está aí. Vocês podem ler, não vou contar o final. Mas é por aí. Posso eu dar uma interferida aí? Queria fazer um pedido para vocês, pode ser o Eduardo ou a Nazaré, para vocês falarem um pouco sobre, falando em polêmica, né? A Nazaré falou sobre o volume 4, a questão da nomenclatura, afrodescendente, negra, afro-brasileira, negra brasileira, enfim. Mas quando esse debate está colocado, a gente está num campo de disputa, lógico, né? Mas entre pessoas, entre intelectuais, entre escritores que claramente reconhecem a importância de alguma rubrica dessa especificação para uma produção própria. Você falou em linhagem, filiação, né? Dentro do conjunto da literatura brasileira, digamos assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a resistência que existe, e ela é grande, e a gente percebe isso aqui dentro mesmo, lá nos cursos de letras, alunos que chegam, né, para os nossos cursos e porque também já ouviram em cursos de literatura brasileira, outros cursos, a negação da importância dessa especificação para essa produção. Né? Para que rotular, para que trazer esse epíteto, porque isso vai enfraquecer, porque isso é literatura brasileira e como literatura brasileira deve ser estudada. Né? Eu vou falar a minha opinião e depois o Eduardo fala assim, magnífico pesquisador que ele é. Eu trabalho com literatura afro, né? Trabalho com literatura antes mesmo de entrar nesse projeto. E, na verdade, na literatura norte-americana, a gente não tem durante muito tempo, esse nome transitava de uma forma muito tranquila, não é? Transitava. No Brasil, a gente tem uma resistência muito grande com relação a esses nomes, não só. Algumas pessoas que acham que chamar de literatura negra, chamar de literatura afro-brasileira, chamar de literatura afrodescendente, que a gente está, de certa maneira, partindo um espaço que é da literatura brasileira, não é? Mas eu acho também que se a gente não partir, se não iluminar para tornar conhecido, esse segmento não vai aparecer nunca, porque nunca apareceu, não é? Nunca apareceu, chamou de literatura brasileira, mas esses escritores estavam sempre à deriva, eles não apareceram nessa nomenclatura de literatura brasileira. Fico achando se não é mais ou menos o mesmo que se fez com a literatura feminina, não é? Muita gente cobrava. Por que literatura feminina? Por que não literatura francesa, escrita por mulher, literatura inglesa, escrita por mulher, não é? Literatura inglesa, tucur, literatura brasileira, tucur. Eu acho que vai ser muito bom o dia que a gente chegar a isso. E ao se falar de literatura brasileira, vamos falar de todas as configurações, né, espaciais que formam esse amplo espaço que é a literatura brasileira. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é, não é? Então, assim, há uma resistência grande, que eu acho que a gente tem que estudar essa resistência no decorrer de uma quantidade de resistência que a gente tem pela diferença. Eu costumo dizer que é muito fácil falar sobre a diferença. Uma coisa é conviver com essa diferença.
não é? Uma coisa é a convivência. A convivência é sempre muito conflituosa. Então eu falo, então é muito... Mesmo dentro do movimento negro, do movimento, vou te dizer, mesmo dentro dos escritores que publicam nos cadernos negros, durante muito tempo houve muita resistência, não é? A gente ia entrevistar os escritores, ia conversar com eles, e eles tinham resistência de se chamar literatura afro-brasileira ou literatura afro-brasileira. Havia uma grande resistência. Só que, num trabalho que nós fizemos, pesquisando os prefácios dos cadernos negros, que é essa publicação magnífica, não é? Que está ainda viva desde 1978 aqui em São Paulo, e que eu, infelizmente, fui conhecê-la mais inteiramente fora do Brasil, não é? Daí o meu grande espanto, quando eu chego em 1996 nos Estados Unidos, e os cadernos negros eram muito mais conhecidos na Universidade Americana do que aqui no Brasil. Mesmo em São Paulo, nós voltamos assim, achando que aqui em São Paulo seria amplamente conhecida, não era. Mas mesmo nos prefácios dos cadernos negros, desde o primeiro caderno, a expressão afro-brasileira está lá. Quer dizer, porque não é só porque é questão de escolha, é porque é uma questão mesmo de procurar uma melhor definição. E se nós ficarmos também só brigando pelos títulos e pelos conceitos e pelas expressões, a gente não vai alavancar nunca, não é? A gente vai ficar trabalhando para dizer, não, é afro-brasileira por isso, é afrodescendente por isso. E o trabalho com a literatura vai ficando para trás, não é? Então, por isso que eu estou dizendo, nesse quarto volume, nós deixamos a polêmica, é aberta, a gente não fecha nada, sabe? Mas eu, particularmente, acho que se a gente não fizer esse esforço por iluminar as diferenças, elas vão continuar completamente invisíveis. É a minha opinião particular. Concordo plenamente. É uma questão de ocupação de espaço no poder cultural. É uma questão do poder cultural. Não tem conversa. Quer dizer, somos todos brasileiros, mas na hora de fazer os programas dos cursos de letras, o que predomina? Não é a literatura canônica. Somos todos brasileiros, mas na hora de fazer as listas do vestibular, o que predomina? Não é? E aí vamos por aí. É uma questão de poder cultural. Não é? Então você, ao você nomear, você ganha espaço, você ganha vida. Então eu sou dessa opinião também. Não é? Acho que esse ou aquele conceito, esse ou aquele nome, vamos poder ficar discutindo aqui, podemos dar um seminário inteiro sobre essas questões, não é? Mas é importante que se reconheça que você tem toda uma produção aí, afro-identificada, não é? para além não é? da postura negrista, do modernismo, de ver o negro a partir de um viés folclórico, de ver aquilo que Oswald de Andrade já iluminadamente, há tantas décadas atrás, chamou de macumba para turistas. Macumba para turistas, quer dizer, essa visão externa, essa visão de fora, né, que não penetra nunca nesse eu que o Oswald acaba de colocar aqui, esse eu do negro com a sua história, né, com esse passado que está presente, né, com essas questões todas que estão aí. Isso que a Conceição Evaristo, né, é autora do acho que é o primeiro best-seller da literatura negra brasileira ou afro-brasileira, porque Ponciá Vicêncio já vendeu 20 mil exemplares, a partir de uma editora pequena, lá de Belo Horizonte, que não tem circulação nacional, que não tem, enfim, amparo na mídia, uma pequena editora de Belo Horizonte, vender 20 mil exemplares de um romance, é um feito. Não é? Isso vem acontecendo, não foi passe de mágica, não teve capa de nenhum jornal, não teve programa na Globo, não teve o Jô Soares, não teve nada disso. Mas desde 2003 até agora, a Conceição Evaristo já acumula um total de 20 mil cópias do seu romance Ponciá Vicêncio vendidas no Brasil. Romance esse que já esgotou também a tradução norte-americana, publicada em 2007, não é? E que está sendo publicada agora em Paris, no final do ano, segundo semestre de 2012. Então, quer dizer, você tem aí toda uma produção que é ignorada fortemente, em grande medida, pela academia, pelas instituições todas, do poder literário, do poder cultural,
Então eu penso que é perfeitamente válido que se lancem projetos, que se lancem grupos, que se façam coletivos, que se parta para uma ação de coletividade no sentido de marcar presença, de se fazer presente, né, na cena literária brasileira. Abrir para questões, perguntas, se houver. Joia. Então, você pode vir aqui, por favor? Enquanto isso, eu queria passar um aviso da Esmeralda. Aqui ao lado estão sendo vendidos alguns exemplares dos cadernos negros, que foram trazidos para cá, e também algumas caixas remanescentes, então, as últimas caixas da antologia estão sendo vendidas a R$150, né? A caixa, dinheiro ou cheque. É isso, né, Esmeralda? Tá, obrigado. Obrigado, boa noite. É muito bom ouvi-los. Eu já ouvi outras apresentações do professor Eduardo, sempre com prazer redobrado. E foi muito bom a apresentação hoje que nós tivemos.
e faz questão de nomear isso. Quer dizer, você já percebe que isso é uma diferença que está escancarada ali na leitura do livro. Quer dizer, ele agradece às entidades do culto afro pela realização do livro. Cidinha quer perguntar? Tem uma outra pergunta. Lígia. Então, boa tarde, boa noite a todos. Eduardo, Maria Nazaré, feliz de vê-los aqui, de ouvir vocês falarem de todas essas coisas que nos deixam e deixaram a todos que estão vindo ansiosos por se debruçar sobre essa obra, com a qual eu passei minhas férias de janeiro para fazer uma resenha para a revista de História da Biblioteca Nacional. Foi difícil, né? Porque eu tinha 3.200 caracteres com espaços, então foi realmente uma grande camisa de força, porque há muito a falar disso, como vocês disseram. É um divisor de águas, não é possível mais pensar histórias de literatura, nunca mais serão tão concisas, né? Porque não é mais possível pensar histórias da literatura brasileira sem, digamos, introduzir este fator. Bom, então, como agora você está com pressa, vou ter que encurtar as ponderações que eu vou fazer. Eu acho que entre as milhares de virtudes, como você disse, da iniciação, mestrado, doutorado, por décadas, por talvez tantas décadas pelas quais duraram o silêncio, pelas quais durou o silêncio, né, sobre essa vertente, mas eu acho que tem uma outra coisa muito importante que eu acho que eu espero que esse trabalho, estes 4 volumes, mas o trabalho de vocês, e a gente vai se debruçar sobre ele, revele algo que também é complicado e que também ficou oculto. Você citou Guerreiro Ramos, você citou o ponto de vista, você citou alguns teóricos, e eu acho que este seu trabalho também vai jogar uma luz sobre o que nós, pesquisadores negros na academia, somos uma figura muito recente, mas há uma geração, né, digamos, que tem se debruçado e também executado uma certa revisão de trabalhos, e às vezes a gente fica um pouco, digo a gente, não só por mim, por outros, né, onde eu acho que há também outros pontos de vista dentro da historiografia ou da crítica literária que também estão sendo, digamos, revisitados e estão sendo colocados de uma outra forma pelos pesquisadores negros. Eu acho que essa daí também é uma outra abertura muito interessante com esse grupo maravilhoso que vocês conseguiram reunir e tantos outros que, assim como os escritores, ficaram fora do trabalho. Obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigado mesmo. Sua resenha foi linda. Uma resenha maravilhosa na revista de História. E é isso, a gente espera que, enfim, a gente possa estar deixando aí um tijolinho aí nessa construção. Boa noite. Bom, a minha pergunta é rápida. É com relação à crítica ao que a gente tem produzido, né? Eu estou terminando de ler, eu li quase todo logo que recebi o volume 3, Contemporaneidade, né? Conhecer meus pares. E confesso que fiquei frustrada com algumas das resenhas críticas, né? Feitas, com a minha especialmente, fiquei muito contente. Acho que foram algumas coisas que são muito caras para mim, estão destacadas ali, né, no que foi dito a respeito do meu trabalho. Mas outros textos, eu percebo que há uma coisa muito forte de colocar a biografia do autor ou da autora à frente do seu trabalho literário, e eu tenho dúvidas profundas quanto à eficácia disso para, de fato, pode, a gente até conversou sobre isso numa outra oportunidade, né, Eduardo? Pode até ser um diferencial do trabalho da gente, etc., mas me parece que há uma ênfase excessiva, né, que muitas vezes deixa de discutir o teor literário da obra da gente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigada. Cidinha. Bom, acabamos de ouvir a escritora Cidinha da Silva. Cidinha, já são 7 ou são 6 livros publicados? 6. E fora os que estão na gaveta, né, Cidinha? Olha, é o seguinte, é questão de professor, Cidinha.
nós somos professores. Então nós precisamos... Poxa, quem foi Zé do Nascimento Moraes? Quem foi Maria Firmina dos Reis? Quem foi Lino Guedes? Puxa vida, o Lino Guedes, um poeta negro paulista, jornalista, participante de jornais do interior, fundou um jornal em Campinas, participou fortemente de jornais da imprensa negra de São Paulo, mas participou também da grande imprensa, trabalhou na grande imprensa também, deixou 13 livros publicados aqui em São Paulo, nas décadas de 1930, 1940, 1950. Pergunta qual história da literatura brasileira que fala desse senhor? Nenhuma. Nem a concisa. Nenhuma história da literatura menciona Lino Guedes. Luiz Gama é mencionado nas histórias da literatura, uma delas em nota de pé de página. Uma notinha de pé de página de 8 linhas. Se resume um trabalho, um homem que quando morreu a cidade de São Paulo parou. O dia que Luiz Gama morreu, São Paulo parou. Porque São Paulo tinha 42 mil habitantes. O enterro tinha 3 mil. Quase 10% da cidade de São Paulo foi o enterro de Luiz Gama. Para mim, parou São Paulo. Esse 10% da população de uma cidade interrompe as suas atividades para ir a um enterro de um homem público. Peraí. É uma nota de pé de página na história da literatura brasileira. Então a gente discutiu muito isso. A gente tinha que dar uma informação biográfica. Com certeza. Mas quem é essa pessoa? Mas que escritor que é esse? Quem é isso? Que é isso? Aloysio Rezende nasceu em Feira de Santana, na Bahia, morreu em 1940. Quem é essa pessoa? Então a gente precisava colocar um informe biográfico antes da apresentação da obra, porque isso é uma questão que nos estava sendo cobrada por um tempo. Porque a gente é professor e a gente queria fazer uma obra que fosse útil nas escolas. O nosso sonho é que isso aqui esteja um dia em todas as bibliotecas, em todas as escolas do Brasil. A gente espera que esse sonho um dia seja realizado. Mandamos, inclusive, para a presidenta, que já usou o recebimento, ficou muito agradecida, viu, Oswaldo? A presidenta já está com o livro, ela disse que toda noite ela lê, então nós resolvemos mandar uma coleção desta aqui para ela, que não consegue ler sem abrir um livro, não consegue dormir se não abre o livro. Mandamos, não foi pelo correio, não. Pedimos à ministra Luísa Bairros, da CEBIR, que entregasse pessoalmente. Isso foi feito e nós temos uma carta belíssima da Dilma agradecendo a doação. Esperamos que um dia ela coloque isso em todas as escolas. Mas enfim, Cidinha, a explicação que eu tenho para te dar é essa. Quer dizer, a grande maioria destes autores aqui é desconhecida. É desconhecida, inclusive dos historiadores da história da literatura brasileira. Essa foi a razão.